Uma alegria muito grande reencontrar os eminentes colegas, os eminentes participantes deste evento, que vai tratar de temas relevantíssimos da atualidade. Nós que temos um código eleitoral sendo elaborado em fase de preparação, nós diríamos assim. Os congressistas estão se debruçando nos últimos tempos a respeito das novidades que, com certeza, estarão assustando os advogados que militam nessa área e também eventuais candidatos, presidentes de partido, de partidos, políticos e todos nós que, de uma forma ou de outra, do Poder Judiciário, que vivenciamos o tema. E até mesmo os espectadores que, como cidadãos, não são isentos ou não são abandonados ou não são deixados de fora da possibilidade de discutirem temas que lhes pareçam relevantes. E hoje, para este encontro, além de você, querido convidado, que atendeu ao chamado do IMB, da Ordem dos Advogados, dos eminentes palestrantes, que por si mesmos já são uma atração para esses encontros, nós temos a presença do Dr. Rodrigo Mesomo, que é advogado, professor e autor do recurso que pede ao STF a liberação das candidaturas avulsas. Então, esse é um dos temas de muita repercussão e de muita relevância, embora também encontre óbices constitucionais, ainda não foi definido do ponto de vista da sua constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, sendo objeto de uma ação que está sob a relatoria do ministro Barroso, né? Então, nós teremos falando para nós o eminente doutor Rodrigo Mesono. Também teremos o doutor Henri Davi Grazinoli, que é advogado, professor, mestre em Direito Constitucional e com uma bagagem bastante consistente na área do direito, que faz com que nós estejamos bastante à vontade hoje para ouvir esses dois eminentes conferencistas. E, para a nossa alegria, também temos o presidente da OAB, lá de São Fidélis. São Fidélis, que é um lugar aprazível, não sei se ainda tem, mas onde havia uma festa da lagosta, imaginem, muita gente do estado inteiro e de outros estados se dirigiam para lá para degustar uma excelente iguaria fidelense, né? Produzida lá e oferecida aos turistas que resolvessem participar desse encontro. Também temos a presença da doutora Márcia Braz, que é formada, pós-graduada em gerontologia. Gerontologia deve cuidar dos velhinhos da OAB, né? Cuidar dos velhinhos da OAB, e hoje é muito importante que alguém se preocupe com eles. Ela é vice-presidente da Comissão Nacional da OAB Federal, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB Maricá e vice-presidente estadual da Ação da Mulher Trabalhista. Então, ela tem várias atividades e é uma alegria para o IMB recebê-los. E estão aqui os nossos sempre presentes e amigos hors concurso, doutora Ana Tereza Basílio, né, que além de nossa amiga querida, ela já foi desembargadora eleitoral, e isso a qualifica também a estar atuando no tema que ora está sendo oferecido a você e a todos nós. E também temos o doutor Genilton Castilho, que, de certa forma, é o autor intelectual do evento, visto que ele movimenta toda a nossa máquina para que isso possa acontecer. Então, desde logo, eu gostaria de apresentar a gratidão do IMB a vocês que aceitaram o convite. Essa é a gratidão do IMB e, por certo, também a OAB se sente grata a todos vocês que sempre se disponibilizam para transmitir conhecimentos. E eu vou, então, passar a palavra à doutora Ana Tereza Basílio, que vai, doravante, conduzir o encontro, fazendo
as intersecções necessárias para que o nosso encontro flua doravante dentro do tema proposto. Obrigado a todos. Doutora Ana Tereza, com a palavra. Muito obrigada, querido presidente Fábio Dutra. Antes de fazer as saudações, eu não poderia deixar de mencionar a grande honra que foi concedida pelo presidente Fábio Dutra à nossa OAB-RJ de poder participar desses eventos maravilhosos. É um projeto pioneiro, esse do IMB, e a união da advocacia com a magistratura para a finalidade de estudar o direito, os temas relevantes da área jurídica. E eventos maravilhosos têm sido organizados, sempre com o nosso anfitrião, Fábio Dutra, incentivando a realização de debates jurídicos. E hoje é um dia muito especial, porque o debate é muito importante. Ele versa sobre direito eleitoral, com foco nas candidaturas avulsas, e nós temos presentes hoje aqui dois grandes pareceristas a respeito do assunto, dois grandes professores, o professor Henri Grazinoli, o professor Rodrigo Mesomo, são dois grandes estudiosos dessa matéria, da candidatura avulsa, estudiosos de direito constitucional e também de direito eleitoral. E temos aqui a honra de ter o nosso queridíssimo presidente Rodrigo Gentil, que é presidente da OAB de São Fidélis, faz uma gestão maravilhosa naquela seccional da OAB e sempre incentivando eventos como esse, eventos fantásticos na sua gestão. A querida Márcia Braz, que é uma grande representante da advocacia feminina, já foi conselheira seccional, hoje é vice-presidente de comissão no Conselho Federal e tem uma atuação brilhante em Maricá como presidente da Comissão de Igualdade Racial, que é uma das comissões mais relevantes que nós temos no sistema OAB. Eu, basicamente, vou fazer uma breve introdução sobre o assunto, porque, tal como todos vocês, eu quero ouvir os grandes professores sobre o assunto. Mas nós vivemos num momento de grandes mudanças legislativas na área eleitoral. Como mencionou o presidente Fábio Dutra, nós temos, no Congresso Nacional em curso, um projeto já aprovado pela Câmara dos Deputados de Código Eleitoral, e com questões altamente polêmicas. E nós temos já pronto para julgamento no Supremo Tribunal Federal o tema das candidaturas avulsas, que os nossos dois professores que nos honram aqui com a sua presença proferiram brilhantes pareceres. Quando estamos falando de direito eleitoral, desembargador Fábio Dutra, nós estamos falando do núcleo mais precioso do Estado democrático de direito. A democracia depende, evidentemente, de uma estrutura coerente, de uma estrutura bem organizada para o processo eleitoral. E a questão das candidaturas avulsas gera uma grande polêmica. Há aqueles a favor, há aqueles contra, há aqueles que sustentam que o Supremo Tribunal Federal não poderia decidir sobre o assunto, que deveria ser objeto de uma PEC. Enfim, é um dos temas mais debatidos na esfera jurídica. Eu já adianto particularmente que eu sou a favor das candidaturas avulsas. Eu acho que, tal como ocorre em outros países onde elas funcionam muito bem, como nos Estados Unidos, eu acho que ela abre uma porta para candidaturas que trazem maior competitividade, maior opção democrática para o eleitor. Nós sabemos que é muito difícil entrar para um partido político e ser escolhido nas convenções partidárias. A democracia intrapartidária no Brasil, isso é notório, é ainda bastante deficitária, né?
Nós temos, em partidos políticos, grupos muito fortes que, em geral, não admitem novos entrantes na política. Isso dificulta muito a opção do eleitor por outras alternativas. E eu acho muito democrática a candidatura avulsa, embora sem a estrutura partidária, mas o candidato avulso pode ser muito bem sucedido. Nós vamos lembrar aqui do exemplo da França, né? Em que o presidente, que era candidato avulso, depois que ele é eleito, ele evidentemente, como todo político, precisa fazer ajustes com os partidos e ter a sua base, mas a candidatura avulsa do presidente da França não impediu que ele depois governasse fazendo os acordos políticos que têm que ser feitos para ter base legislativa. Então, eu realmente sou a favor da candidatura avulsa. A questão também que muito nos traz a preocupação, presidente Fábio Dutra, é a questão da volta das coligações. Por quê? Porque as coligações, na esfera do Poder Legislativo, elas fazem com que haja uma dissonância entre o voto do eleitor e o eleito. Muitas vezes o eleitor, por conta dos cálculos de coligação, ele vota em A e o voto vai parar em B, que é um candidato de outro partido com outra ideologia. Então, a coligação, ela, na minha opinião, desvirtua a opinião democrática do eleitor. E vem muito boa hora o fim das coligações, que esse Código Eleitoral quer trazer de volta, né? Também se cria nesse Código Eleitoral a federação de partidos, que seria uma substituição às coligações. Os partidos podem se reunir para uma eleição de cargos do legislativo, de cargos não majoritários, mas precisam manter a fidelidade dessa união por, no mínimo, 4 anos. Seria uma maneira de dar coerência a esse agrupamento de partidos e, portanto, aproveitamento de votos para aquele grupo. É menos ruim que a coligação, mas também me parece que, no Brasil, uma coligação de 4 anos, poucos eleitores vão ter conhecimento dessa federação, que ela dura por 4 anos, e vai acabar acontecendo o que acontecia com as coligações. Vota-se em A e o voto vai parar em C, e os votos não estão correspondendo à vontade direta do eleitor, né? São mudanças complicadas, traumáticas, e têm causado muita discussão. Então, esses temas também têm a questão do período de impedimento de magistrados, membros do MP, policiais e militares de se candidatar, que nesse código, esse projeto de código fixa em 5 anos, que talvez seja um prazo excessivo, né? 5 anos, e parece, enfim, tem sido chamado de regra Moro, que atingiria o juiz Sérgio Moro, ele não poderia se candidatar no que vem. Eu acho que os prazos não podem ser casuísticos e talvez um prazo menor seja mais adequado, né? Mas isso tudo está sendo discutido no Congresso Nacional e tem sido objeto de amplos debates dos especialistas em direito eleitoral. Bom, essa é uma pequena exposição das polêmicas, que são muitas sobre esse assunto, mas eu tenho certeza que todos nós queremos ouvir os professores que vão nos palestrar hoje. Antes de passar a palavra para os nossos professores, eu vou passar a palavra brevemente para o nosso presidente Rodrigo Gentil, que está apoiando o evento e que é presidente, como eu já disse, da OAB de São Fidélis. Presidente Rodrigo. Boa tarde a todos. Obrigado, doutora Ana Tereza, pela palavra. Não vou aqui tecer nenhum comentário sobre o pano de fundo do debate aqui nosso, porque também estou ansioso, né, com as palavras dos nossos professores aí. Também tenho a minha opinião formada, né, sobre a candidatura avulsa, né, mas a matéria, logicamente, demanda de muito estudo ainda,
de aprofundação, né, de análise. Mas, enfim, como o doutor Fábio Dutra iniciou no início, São Fidélis não tem mais a festa da lagosta, tão sonhada. Ela se fundou no passado com o assoreamento do Rio Paraíba. Então, desde 1988, que já não tem mais a festa da lagosta, infelizmente. Era uma festa tradicional que trazia pessoas, inclusive, do exterior. A doutora Ana Tereza e os demais palestrantes, mais membros da mesa, muito obrigado pelo convite. Também vou ficar aqui ansioso aqui pelas palavras dos professores. Muito obrigado e boa tarde. Vamos seguir com os colegas. Muito obrigada, presidente Rodrigo Gentil. Vou passar, então, a palavra, porque estão todos ansiosos pela palestra dos nossos professores. Vou passar a palavra para o professor Rodrigo Mesomo, advogado, professor e autor do recurso que pende no STF sobre a liberação das candidaturas avulsas, sob a relatoria do ministro Barroso. Então, professor Rodrigo, a palavra é sua. Muito obrigado, todos me escutam bem? Alguém poderia me sinalizar? Sim? Então, muito obrigado. Cumprimento a todos colegas de bancada, na pessoa do desembargador Fábio Dutra. Muito obrigado pelo convite, é uma honra poder participar de um evento do Instituto. Cumprimento a todos que nos assistem, cumprimento a doutora Basílio, cumprimento o doutor Rodrigo Gentil, doutora Márcia Braz, que conheço de longa data, fomos colegas muitos anos atrás na seccional do Rio de Janeiro, como conselheiros, e participamos de interessantes debates à ocasião. Meu fraterno amigo Henri Grazinoli, enfim, doutor Genilton, também sempre combativo advogado, e agradeço a presença de todos que assistem à nossa fala. Eu vou ser bastante breve, vou procurar sintetizar o máximo possível o tema das candidaturas. Primeiro, um breve histórico de como isso chega ao Supremo Tribunal Federal. Em 2016, eu busquei, através dos meus estudos de direito constitucional, direito eleitoral, fazer uma releitura destes dispositivos e propor um enfrentamento judicial da questão da candidatura independente, da candidatura avulsa. Em 2016, portanto, eu ingresso com uma ação judicial no Tribunal Eleitoral do Rio de Janeiro, e o tema foi sendo, então, objeto de sucessivos recursos. A partir da decisão do Tribunal Superior Eleitoral, essa pretendida candidatura, né, em 2016 eu me candidato a prefeito do Rio de Janeiro, essa pretendida candidatura sofre revés no TSE, e do TSE fazemos, então, dois movimentos. A denúncia do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos, na OEA, em Washington, sob a argumentação de que há agressão ao Pacto de São José, da Costa Rica. E fazemos isso com base no precedente Iatama versus Nicarágua, que é um precedente da Corte Interamericana, em que a Nicarágua foi condenada por desrespeitar o Pacto de São José, justamente por conta do impedimento de candidaturas independentes. A Nicarágua, que é signatária do Pacto de São José, não permitiu uma candidatura à prefeitura, eram eleições municipais na Nicarágua, e o tema acabou, então, na Corte Interamericana, e a Corte Interamericana condena a Nicarágua. Então, com base nesse precedente, fiz a denúncia e o pedido de abertura do caso, assim como lá, Iatama versus Nicarágua, aqui pedi a abertura do caso Mesomo versus Brasil. E
simultaneamente, manejei o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, o qual foi, então, distribuído ao ministro Barroso. Chegando ao Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso dá vistas à Procuradoria-Geral da República e a Procuradora-Geral, então, Raquel Doge, emite parecer favorável sobre uma série de argumentos, mas, em especial, mencionando aspectos ligados à dinâmica dos partidos políticos no texto constitucional e o legislador constituinte não os posicionou na qualidade de cláusula pétrea. Sob outro aspecto, e na sequência, em substituição, o doutor Augusto Aras também emite parecer favorável, o doutor Augusto Aras, que vem a substituir a doutora Raquel Doge na Procuradoria-Geral da República, robustecendo os argumentos, apresentando outras linhas de argumentos pelas quais o nosso recurso deveria ser admitido, deveria ser julgado procedente. Na Corte ainda houve uma primeira sessão de julgamento essa, onde a Corte discutiu basicamente dois temas, né? Evidentemente, se conhecia ou não do recurso e, portanto, claro, decidiu a Corte conhecer do recurso. Passando, então, a um segundo tema, que era a atribuição ou não de repercussão geral ao caso. E, por unanimidade, foi atribuída repercussão geral ao caso. Portanto, como estamos aqui entre pares no estudo do direito, não preciso explicar que o que restar decidido nesse caso terá, por óbvio, consequências e aplicação obrigatória a todos os demais casos. Portanto, ele deixa de ser o caso meu, particular, pessoal, para ser o caso que se tornará o leading case no âmbito do direito eleitoral para a eventualidade de uma aprovação, de um juízo positivo das candidaturas independentes. Pois bem, explicando, então, como o tema chega ao Supremo Tribunal Federal, agora, nos próximos minutos, eu vou sintetizar uma série de linhas de argumento, até porque o recurso ele tem quase 150 laudas, com quase uma dezena e meia de linhas de argumento. Não há tempo hábil aqui para que expliquemos cada uma especificamente, mas eu vou tentar fazer um apanhado dos principais pontos. Pois bem, nós propomos ao Supremo Tribunal Federal uma reinterpretação, uma releitura das disposições constitucionais e de tratados internacionais, visando uma interpretação inclusiva no âmbito eleitoral. E por quê, prezados colegas? Primeiro, porque, na média, o brasileiro ele tem repulsa do ambiente partidário, ele tem repulsa do ambiente eleitoral, visto que menos de 7% da população brasileira ostenta algum tipo de filiação. Portanto, é possível e com toda certeza dizer que o brasileiro ele não participa da vida eleitoral. Além disso, se formos observar de modo mais específico estes números, há uma grande distinção entre aqueles que ostentam uma filiação e aqueles que efetivamente participam da vida eleitoral, da vida partidária no Brasil. Se formos observar apenas aqueles que efetivamente vivenciam os partidos políticos, é seguro dizer que algo entre 1% e, no máximo, 2% da população brasileira tem vivência partidária. Isso significa, os números falam por si só, portanto, de que o brasileiro ele não tem qualquer vida político-partidária. Então, é preciso, entendendo essa realidade, é preciso fazer uma interpretação inclusiva das disposições constitucionais e
dos tratados internacionais. Pois bem, vamos observar ainda um outro aspecto muito importante, que é o fato de que, em todas as grandes democracias do mundo, 98% dos países no mundo permitem candidaturas independentes. Para onde observarmos, para onde lançarmos o olhar, as democracias, verificamos a presença das candidaturas independentes. E aí, que só um parênteses, eu costumo usar a expressão internacional, no direito internacional, candidatura independente, eis que o tema é assim conhecido na literatura internacional. Então, quando olhamos Canadá, Estados Unidos, México, os nossos vizinhos aqui, Colômbia, Chile, quando observamos a Europa quase que toda, Japão, Austrália, Nova Zelândia, Índia, ou seja, portanto, desde países diminutos como o nosso vizinho Chile, a países com um verdadeiro oceano populacional como a Índia, nós sempre temos ali candidaturas independentes. Portanto, concatenando uma série de temas, né, de pontos, eu propus ao Supremo Tribunal Federal essa reinterpretação. Há uma, porque a própria Constituição ela é inclusiva. A própria Constituição ela é inclusiva. Vamos observar que no artigo 1º do nosso texto constitucional, da nossa Carta Maior, onde são elencados os fundamentos da República, nós temos ali cidadania, nós temos ali dignidade da pessoa humana e nós temos pluralismo político. Ora, não existe cidadania se eu estou de joelhos perante os partidos políticos. Não existe cidadania oblíqua, cidadania mediada. Não existe cidadania por interposta pessoa. O exercício da cidadania implica a possibilidade de o exercício de um direito fundamental, que é participar da ágora política, participar intensamente, ativa e passivamente, dos debates dos destinos da nação. E, portanto, não há verdadeira democracia se o indivíduo não pode se lançar sozinho ao certame, se ele precisa da autorização de um cacique político. Não há dignidade da pessoa humana se eu preciso vergar a minha consciência a um partido político. Vamos observar que se eu preciso dobrar a minha intelectualidade, se eu preciso vergar as minhas ideias à cartilha de um partido político, eu perdi a minha autonomia como indivíduo e, portanto, fui agredido na minha dignidade. E a Constituição coloca como fundamento da República o pluralismo político, que é muito mais amplo do que pluralismo partidário. Pluralismo partidário ele é espécie do gênero pluralismo político. E vamos observar, portanto, que o pluralismo político se faz com a oitiva de todas as vozes e não com a oitiva apenas e tão somente dos partidos políticos. Além disso, o próprio artigo 5º nos coloca que ninguém é obrigado a se associar ou permanecer associado. Quando avançamos, e isso é cláusula pétrea, quando avançamos mais um pouco no próprio texto constitucional, a Constituição ela nos diz ainda, no artigo 14, que a soberania, o voto, ele é direto. O povo exerce a sua soberania, e exerce a sua soberania, dentre outras questões, pelo voto direto. Ora, quando nós, numa leitura menor da Constituição, numa leitura míope da Constituição, concentramos no partido político o monopólio das candidaturas, a cartelização do acesso à vida pública, nós estamos falseando a democracia, nós estamos vivendo um simulacro de democracia. E por quê? Porque o voto passa a não ser direto, o voto passa a ser um voto mediado, filtrado, administrado pelos partidos políticos, ou seja, o povo não vota em quem quer. O povo vota apenas em quem os caciques políticos permitirem a este povo votar. Portanto, é possível dizer que o poder não emana do povo, o poder emana dos caciques políticos, os donos dos partidos. O poder emana daqueles que detêm a estrutura das máquinas partidárias, porque estes caciques políticos estão acima do povo. Se o povo não pode diretamente votar em alguém,
né? Ou seja, não pode estabelecer esse vínculo direto eleitor-eleito, então estamos diante de um simulacro da democracia. E mais, o artigo 14, ele depreca o assunto, ele remete o assunto para outras normatividades, porque ele diz lá, né, sobre, né, as condições de elegibilidade, vírgula, nos termos da lei. Portanto, não é a Constituição que encerra, regula e define absolutamente tudo. O próprio Constituinte deprecou isso para outros diplomas normativos. Olhando isso, nos últimos minutos agora, eu vou mencionar sobre o raciocínio, então, estipulado com base num precedente do próprio Supremo Tribunal Federal. Ora, vamos observar que se a Constituição depreca isso para outros temas, para outros assuntos, outros diplomas, a pergunta fundamental é: que diplomas são estes? E aí a resposta inexorável, inescapável é: o diploma é o Pacto de São José da Costa Rica. E aí nós precisamos ir ao precedente de 2008. No precedente de 2008, quando o Supremo Tribunal Federal analisa a posição do Pacto de São José em relação à Constituição, no famoso caso, no leading case da prisão civil do depositário infiel, o que o Supremo Tribunal Federal definiu? Que o Pacto de São José ele não revoga a Constituição, mas ele vem logo abaixo do texto constitucional. Ele teria, então, posição supralegal. Isto significa dizer, então, que ele está, né, abaixo da Constituição, mas acima de todas as outras normatividades produzidas no Brasil. Pois bem, e o que o Supremo Tribunal Federal decidiu em 2008 sobre a temática do depositário infiel? O Supremo Tribunal Federal ele decidiu que o Pacto de São José teria efeito paralisante sobre toda a legislação brasileira que permitisse a prisão civil do depositário infiel. Isto significa dizer, então, que, sob este aspecto, a despeito da Constituição brasileira permitir a prisão civil do depositário infiel, por conta da posição supralegal do Pacto de São José, ela teria o efeito paralisante sobre as normas infraconstitucionais que permitem essa prisão civil. Pois bem, sobre este aspecto, então, quando trazemos este precedente de como o Supremo Tribunal Federal entendeu o Pacto de São José na pirâmide normativa brasileira, nós temos que, se trocarmos de assunto, ou seja, se trocarmos prisão civil do depositário infiel para candidaturas independentes, o raciocínio jurídico há de ser o mesmo, porque o Pacto de São José ele tem efeito paralisante sobre todas e quaisquer normas infraconstitucionais que, eventualmente, não permitam a candidatura independente. E vamos lembrar que a Constituição ela não veda a candidatura independente. Não está lá escrito que é proibida a candidatura independente. Ela simplesmente não é regulada. Em certo sentido, portanto, nós estamos propondo ao Supremo Tribunal Federal que traga o precedente e o raciocínio jurídico feito em 2008 para o âmbito do direito eleitoral, levando a esta consequência, até porque, no próprio pacto, os países se comprometem com o princípio pro homine, ou seja, a sempre desenvolverem a hermenêutica mais inclusiva e mais favorável aos direitos humanos. Por esta razão, e na medida em que o Brasil se comprometeu sobre este aspecto com o mundo perante este tema, em especial perante os países latino-americanos, no Pacto de São José, não pode agora o Supremo querer interpretações
exóticas ou contrárias aos raciocínios por ele mesmo firmados. Além disso, nós temos outras questões que se colocam, e eu vou aqui gastar apenas mais alguns poucos minutos, 3 minutos, para ser mais exato, para mencionar, por exemplo, que temos lá questões de lógica jurídica. Quem pode o mais, pode o menos. Quem pode o mais, pode o menos. Ou seja, se eu posso o exercício do mandato, que é o mais, o menos também é possível, que é a mera disputa, porque ficamos numa situação juridicamente grotesca, estapafúrdia, pensarmos que alguém pode exercer o cargo máximo da República, alguém pode ser o mandatário máximo da República, alguém pode ser presidente da República sem filiação partidária, mas não pode ser candidato a vereador num pequeno município de qualquer dos estados. O Brasil também se compromete em ampliar os direitos humanos, mas, enfim, eu não quero aqui me estender. Eu acredito que nestes 20 minutos a que eu fiz jus, me foram dados, eu acredito que eu tenha conseguido aqui, pelo menos, dar uma brevíssima síntese daquilo que está em discussão no Supremo Tribunal Federal. Encerro dizendo que o tema já foi objeto de audiência pública. Em dezembro de 2019, o ministro Barroso, como ato final preparatório para o julgamento, convocou a audiência pública, na qual compareceram todos os partidos políticos com representação na Câmara dos Deputados. Compareceram os partidos políticos, óbvio, para lá, na parte da manhã, no evento, dizerem que os partidos políticos brasileiros eles são maravilhosos e que o monopólio, a cartelização faz muito bem ao Brasil e que o cidadão poder apresentar o seu nome aos seus pares seria algo absurdo. E, evidentemente, na parte da tarde foram convocados diversos movimentos sociais, professores de ciência política, de história, bem como alguns parlamentares, como a deputada Janaína Pascoal, o deputado Orleans de Bragança, e todos eles, ou pelo menos quase todos, para sermos justos, tivemos ali um ou dois movimentos sociais que não se manifestaram positivamente, mas os demais se manifestaram positivamente. E encerro dizendo que a candidatura independente ela não é contrária a nenhum partido político. Há uma larga diferença entre querer a destruição dos partidos políticos, querer a eliminação dos partidos políticos e querer, na verdade, a liberdade individual, a liberdade do cidadão para que ele possa lançar o seu nome. E mais, a candidatura independente ela produz, além de ser um direito fundamental, evidentemente, que é a participação na vida política da nação, mas há um bônus na candidatura, dois bônus na candidatura independente, na verdade. O primeiro bônus é o efeito ético sobre toda a estrutura partidária. O que eu chamo de efeito ético? Ora, quando nós quebramos o monopólio, quando nós quebramos a cartelização, nós transferimos poder da cúpula do partido para a base do partido. E, portanto, é o partido que precisa dos militantes e não o contrário. Isto significa dizer, então, que o partido é que deve atrair os militantes. E para atrair militantes e candidatos, ele precisa ter melhores práticas, alianças programáticas, maior respeito à base da vontade dos seus afiliados. Portanto, ele passa a ser, não por virtude, mas por pressão exógena, uma entidade melhor. E o segundo bônus a que eu me reporto. Aqueles que se dizem defensores das minorias necessariamente precisam defender a candidatura independente, porque a menor de todas as minorias é um indivíduo. Se nós temos candidaturas independentes no sistema,
nós não temos a necessidade de qualquer tipo de cota, seja ela cota de gênero, seja ela, enfim, uma cota sexual, uma cota racial, uma cota de orientação de gênero. Portanto, basta o indivíduo se apresentar junto com os seus apoiadores, e ele não passará pelo filtro do cacique político. Vamos lembrar, então, portanto, que a melhor defesa das minorias não é pensarmos em cotas para isso ou para aquilo. A melhor defesa das minorias é permitir que cada indivíduo, em querendo, se apresente e ofereça o seu nome aos seus pares, até porque o poder emana do povo. O direito de votar no independente é do povo. É o povo que tem a prerrogativa de escolher candidatos partidários ou candidatos independentes. Portanto, a candidatura independente, ela melhora todo o sistema político eleitoral. E eu encerro dizendo que ela não é a bala de prata, mas ela é a mãe de todas as reformas, porque ela permite que outras boas reformas e que a oxigenação do sistema ocorra, porque o Brasil, ele é, e isso não é opinião, isso é dado estatístico levantado pela Transparência Brasil, um dos países com a pior taxa de renovação do sistema parlamentar no mundo. Ou seja, nós praticamente não temos renovação política no Brasil, daí porque no Brasil nós temos aquelas famosas famílias que se eternizam no poder e entra geração, sai geração, o neto, bisneto, tataraneto estão sempre ali no comando de alguma estrutura partidária. Muito obrigado a todos. Extrapolei, falei em 25 minutos. Peço perdão por estes 5 minutos extravasados. Muito obrigado a todos vocês. Foi uma grande oportunidade. Parabéns, professor Rodrigo Mesomo. Uma aula em 25 minutos. Esses 5 minutos aí foram valiosos para todos nós, porque foi uma exposição brilhante sobre um tema muito delicado, mas talvez um tema que possa trazer uma oxigenação política expressiva no Brasil. Pelo menos é um belo começo, né? Para abrir a possibilidade de candidaturas de pessoas que não são ligadas a partido, mas que o eleitor deseja. Eu acho que, para o direito eleitoral, a pedra fundamental é dar opções ao eleitor, e ele que escolhe, né? É a base da democracia. Mas, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o querido professor e advogado Henri Davi Grazinoli, que é um brilhante advogado, um exímio constitucionalista, para a sua exposição. Já pedindo perdão a todos, porque eu vou dar uma palestra agora sobre CPC na OAB, então eu gostaria de passar a presidência, como nosso presidente Fábio Dutra me otorgou essa honra, ao querido presidente Rodrigo Gentil, já pedindo a todos as escusas, mas já como eu vou dar palestra sobre direito processual, vou ter que me ausentar, embora lamente profundamente, mas ainda vou assistir um pouquinho, professor Henri. Passo a palavra para o nosso eminente e querido colega Henri. Então, muito obrigado, doutora Ana Tereza. Uma honra estar aqui. Já passei os meus cumprimentos a todos os colegas, desembargador Fábio Dutra, Rodrigo Gentil, Rodrigo Mesomo, André Maia, Márcia Braz, enfim, todos que estão conosco aqui, ao Genilton, que também promoveu esse evento, e me sinto honrado, e claro que não merecedor dos elogios que a doutora Ana me faz, mas ela é sempre assim mesmo, todo mundo se sente o máximo quando ela anuncia, e não tem jeito, eu também estou me sentindo agora, né? Mas depois passa. Bom, eu vou ter que fazer... fica muito difícil, por isso que eu disse que era importante dar a palavra para o Rodrigo primeiro, porque ele vem e esgota, né? E faz isso que ele fez, é uma coisa de doido. Eu vou resumir algumas questões que talvez ele não tenha tido mencionado, não mencionou porque não teve tempo, senão ele teria
feito isso. Mas eu vou ser breve e quero fazer algumas considerações. Em primeiro lugar, doutor Rodrigo, vem sempre a minha lembrança e a honra que eu tenho de ter sido, talvez, um dos primeiros juristas que o doutor Rodrigo apresentou, a quem o doutor Rodrigo apresentou essa tese. Não sei se ele se lembra. Numa manhã, ele telefonou para a minha casa, eu estava aqui em Petrópolis. Eu, que conheço o Rodrigo, somos amigos e parceiros há mais de 20 anos, né? Não só na atividade acadêmica, mas em outras atividades jurídicas. E Rodrigo, então, ligou para mim pela manhã e disse assim: ô Henry, eu vou me candidatar a prefeito do Rio de Janeiro. Eu falei: parabéns, se fosse eleitor aí, votaria em você. Ele disse: não, mas não é isso. Eu não tenho filiação partidária. Aí eu disse: bom, aí você começou, você está louco, está de ressaca, talvez. Não, 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 eu tenho uma tese de uma candidatura avulsa e eu queria que você visse o documento que eu fiz aqui, a sinopse, digamos assim, né, a base do que eu vou pleitear, e eu quero a tua colaboração. Eu falei: cara, tranquilo, manda para mim. Me mandou. Quando eu li, com licença do desembargador, mas se eu fosse o juiz relator naquele momento, eu teria dado já uma liminar e teria deferido a candidatura dele, né? A inscrição da candidatura. Realmente já foi uma peça brilhante. Acrescentei quase nada àquilo ali. E depois disso, essa postulação foi feita lá no tribunal, aqui no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, e fomos juntos lá fazer nossos trabalhos, né, Rodrigo? E fomos lá várias vezes e caminhamos juntos nesse percurso, sempre sob a liderança dele, intelectual, porque realmente ele conhece e pesquisou a fundo esse tema, até chegar ao Supremo. E no Supremo estivemos lá na audiência pública, em dezembro de 2019. Naquela ocasião, finda a audiência pública, tínhamos a esperança, a pretensão que o ministro Barroso levasse a julgamento, né? Que pautasse e levasse a julgamento. Ele pedisse pauta, levasse a julgamento. Isso não aconteceu. Depois veio o advento da pandemia, enfim, e aí nós temos esse quadro. Eu quero dizer que, com relação aos fundamentos desse magnífico recurso que está em Brasília, eu recomendo essa leitura, porque realmente é um trabalho muito bem elaborado e que, quando é levado a conhecimento público de maneira detalhada, com toda a argumentação jurídica e política que sustenta essa postulação, as pessoas se convencem da importância disso, sabe? De fato, esse projeto ele se baseia exclusivamente no fato de que as candidaturas avulsas elas atendem a princípios fundamentais da nossa Constituição: cidadania, dignidade da pessoa humana e pluralismo político. São são a base de quando se postula essa candidatura avulsa. E uma questão que eu vou dar ênfase agora, também vou respeitar o tempo, não levarei mais do que 4 horas falando aqui, mas uma das questões importantes é que o doutor Rodrigo, quando expõe, e isso ficou visível quando da audiência pública, lá em Brasília, do Supremo, nós reparamos que a maneira como ele se refere à candidatura avulsa, ele assusta qualquer dirigente partidário. Ele se transforma num terror dos partidos. Né? Porque, de fato, assusta a qualquer dirigente partidário um instituto que é novel do direito eleitoral brasileiro, não é? E que pode causar na cabeça dos dirigentes, né? E eu já fiz parte de direção de partido e tenho uma militância política partidária na história da minha vida, percebi que esse era um fator que impedia até mesmo essas lideranças políticas de olharem para essa postulação com mais carinho, dentro daquilo que ele, Rodrigo Mesombo, fundamenta, que é justamente a possibilidade de que a candidatura avulsa seja um plus à atividade partidária brasileira, por mais paradoxal que isso possa parecer. Então, principalmente por um fator que eu sempre menciono quando dirigentes partidários falam comigo sobre
sobre a candidatura avulsa, eu digo a eles o seguinte: olha, ao mesmo tempo que o Brasil é um dos poucos países do mundo que não admite a candidatura avulsa, independente, não, sem filiação partidária, embora ela já tenha sido adotada no Brasil, antes da era Getúlio Vargas, era possível a eleição avulsa, não é? A eleição independente. Depois, com a reforma feita naquela ocasião, nós simplesmente abandonamos essa possibilidade, o direito brasileiro, a legislação brasileira abandonou essa possibilidade e a Constituição de 88 não proibiu, como bem disse o Rodrigo, ela não proíbe. Mas, voltando à questão dos partidos, eu costumo dizer aos dirigentes partidários o seguinte: olha, não se assustem. Volto a dizer, paradoxalmente, embora o Brasil seja um dos poucos países do mundo que não adota ou não permite a candidatura avulsa, na maioria dos países que a permitem, essas candidaturas elas não são, digamos assim, na maioria massacrante dos casos, elas não são vitoriosas, porque não é um bom negócio ser candidato avulso. É mais vantajoso ser um candidato com filiação partidária, inclusive porque você, primeiro, pode gozar da estrutura que um partido político tem, até para ajudar uma campanha política para uma possível eleição, também com relação a fundos partidários, até mesmo com relação a essa questão que a doutora Ana ainda há pouco trouxe, que é a questão das coligações, não é? O candidato avulso, a princípio, ele não se beneficiaria disso. Então, se eu pudesse resumir em uma frase, eu diria o seguinte: defendo a candidatura avulsa institucionalmente, defendo que a legislação brasileira a reconheça, mas afirmo categoricamente que ela é um mau negócio. Ser um candidato avulso não é bom. E isso, as estatísticas dos países, nos Estados Unidos, que os Estados Unidos da América é a nossa principal referência no que diz respeito a candidaturas avulsas, e eles, lá, os candidatos avulsos não têm tanto sucesso nas eleições. Os partidos continuam fortes, não é? E, recentemente, até, o Donald Trump se elegeu pelo Partido Republicano, preferiu, ele estava até se colocando na condição de ser candidato avulso, mas depois preferiu, os republicanos o chamaram e ele preferiu filiar-se ao Partido Republicano e ser candidato a presidente da República, e venceu a eleição naquela ocasião. Portanto, a candidatura avulsa, ela não é vantajosa para o candidato em relação aos candidatos que têm filiação partidária. Eu acho que precisa ser dito isso com muita clareza e demonstradas as estatísticas do mundo todo para que essa rejeição que os dirigentes partidários têm, que ela deixe de existir. Não há motivos para que os partidos se sintam ameaçados, muito embora o professor Rodrigo, com essa ênfase com que ele levanta essa questão, realmente assusta no sentido objetivo. Mas é o papel dele como defensor, como um advogado brilhante e apaixonado por suas causas. Eu também sou parceiro dele nessa causa e apaixonado por ela, mas eu dou ênfase a essa questão porque eu acho que ela é importante. Portanto, não é vantagem, sob o ponto de vista da eleição, ser um candidato avulso. Portanto, isso não representa uma ameaça aos partidos políticos, certamente não. A segunda questão que eu quero levantar aqui, já mencionada pelo professor Rodrigo, mas que eu queria acrescentar um ponto, é que quando nós tratamos da questão de que a postulação de uma possibilidade de admissão de uma candidatura avulsa, considerando o fato de que a Constituição brasileira não a proíbe expressamente, e nós sabemos que as matérias em que há proibição expressa, objetiva, essas sim não podem ser examinadas, principalmente no campo da extensão da interpretação pelos tribunais. No caso da candidatura avulsa, além dos precedentes, como ele citou da Corte Internacional, o próprio Supremo Tribunal Federal tem julgado, e eu quero aqui trazer que, digamos assim, serve também como paradigma para que possa se admitir um instituto que não é objetivamente
proibido pela Constituição, que é o julgamento na ADIM 4277, quando o Supremo Tribunal Federal admitiu a possibilidade da união de homossexuais. Nós tínhamos na Constituição o reconhecimento do casamento como a união de um homem e da mulher, objetivamente estabelecia o gênero, não é? Tínhamos também, e temos o fato da família, do reconhecimento da família como sendo uma entidade composta pelo pai, pela mãe, e mesmo assim, diante do fato de que não havia proibição expressa, o Supremo estendeu a interpretação e admitiu a possibilidade do exercício do direito dos homossexuais de se casarem, de se unirem sobre os aspectos da lei do seu país, não é? Então, vejam, há precedente, sim, e eu quero crer, senhoras e senhores, que um dos empecilhos, talvez, no momento, para que esse processo, esse recurso caminhe no Supremo, é certamente um obstáculo político. Embora nós estejamos aqui debatendo questões de ordem jurídica, mas, evidentemente, que a Constituição ela tem duas dimensões. A Constituição tem uma dimensão jurídica, mas ela também tem uma dimensão política. E sabemos que, eu, pelo menos, acho e entendo que o Supremo Tribunal Federal, naquele momento, talvez não tivesse muito à vontade para promover esse julgamento, tendo em vista que nós, conhecendo o perfil de alguns ministros daquela Suprema Corte, sabíamos que havia possibilidade, realmente, de votos favoráveis à tese em número bem significativo, não é? Portanto, quero crer que questões de ordem política, que talvez já tenham sido vencidas, até pela realidade que nós estamos vivendo hoje, talvez a gente tenha a condição de superar isso. Portanto, acho que, com relação aos partidos, eu termino dizendo, não há necessidade vamos dizer assim, de um entendimento, de uma preocupação com a candidatura avulsa como sendo um problema, como sendo um combate aos partidos políticos, como sendo não. E, pelo menos de nossa parte, não, nunca vi isso no professor Rodrigo, e eu, muito menos, porque acho que isso seria realmente um plus, ajudaria muito. Eu quero encerrar a minha fala dizendo o seguinte, todas as preocupações que nós tínhamos e que nós temos com relação à questão eleitoral no Brasil, no meu ponto de vista, resume-se no fato de que nós ainda temos um sistema, embora sendo aperfeiçoado dia a dia, mas as matérias de regulação do processo eleitoral em si, elas ainda estão nas mãos do Poder Legislativo. Quer dizer, claro, evidente, essa é a lógica da organização do Estado, mas o problema é que, agora mesmo, quando a doutora Ana chama a questão da discussão do novo código, ou de uma emenda, ou do novo Código Eleitoral brasileiro, quem legisla sobre essas matérias são as pessoas que estão diretamente ligadas aos interesses que essas leis ou que essa legislação interesses eleitorais que vão ser atendidos lá adiante. E eu sempre notei, salvo o melhor juízo, uma certa timidez dos tribunais brasileiros e com relação a esse recurso das candidaturas avulsas ainda mais, um certo receio de enfrentar a questão como ela deve ser enfrentada, porque ela teria, e como está tendo, uma resistência muito grande de todas as lideranças políticas. Nós vimos lá na audiência pública, talvez um ou dois políticos profissionais, um partido ou dois, defendendo a possibilidade das candidaturas avulsas. Então, eu espero que eu tenha acrescentado alguma coisa a essa bela palestra do professor Rodrigo, e eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos pela participação e convidar, eu vejo que muitos que estão participando aqui e, naturalmente, depois vão assistir essa palestra pelo YouTube, devem procurar aprofundar, conhecer os argumentos, perturbem-nos
pedindo cópia dessas petições, estão lá, não é, publicamente no tribunal, para que vocês possam realmente ter acesso a uma peça jurídica que marca a história, a meu ver, a história política eleitoral do Brasil. Mais cedo ou mais tarde, as candidaturas avulsas serão admitidas, seja através do julgamento de uma ação como essa no Supremo, seja através de uma legislação produzida no Legislativo brasileiro. Há pouco tempo, passou muito perto a possibilidade de mexer com isso, né, doutor Rodrigo? Apenas iriam colocar lá algumas condições que seriam um pouco impeditivas do exercício, mas, pelo menos formalmente, ela estaria lá. Eu espero que a gente consiga progredir nisso. E, para que nós consigamos progredir, é preciso que, principalmente, todos aqueles que militam na área jurídica, toda a gente do direito, conheça os fundamentos que estão lá nessa petição, porque eu tenho certeza que todos vão aderir a essa tese. Muito obrigado e uma satisfação imensa estar com todos vocês aqui. Muito obrigado. Boa tarde, doutor Henry. Assim como o doutor Rodrigo, excelentes esclarecimentos aqui para todos nós. E já devolvo a palavra para o desembargador Fábio Dutra aí, para as considerações dele. Obrigado, doutor Rodrigo Gentil. O senhor debutou aí na presidência do evento, mas já, né, transferiu aí a responsabilidade para o presidente do IMB. O assunto é muito importante, o assunto é muito relevante. E eu estava aqui pensando que o presidente Bolsonaro parece muito um candidato que foi eleito de forma independente, né? Ele foi eleito pelo PSL, todo mundo sabe, mas logo, após a eleição, ele pulou fora, digamos assim, usando uma expressão corriqueira, né? Pulou fora do partido. E, desde então, tem vivido à margem dessa situação. Ou seja, ele é um homem sem partido, que propôs-se a fundar um partido, eu acho que o nome seria Aliança, né? Chegou a haver a colheita de assinaturas, e eu não sei em que pé está a coisa, mas temos ouvido dizer que ele está procurando um outro partido para eventual candidatura ao término do seu mandato. E ser eleito realmente de forma avulsa, aí o doutor Henry fez uma explanação, um contraponto, embora me pareça que ele também é favorável, tanto que diz que de uma forma ou de outra, em algum tempo nós teremos as candidaturas avulsas. Parece que hoje não há clima, doutor Henry, doutor Rodrigo. Eu vejo que, embora juridicamente seja uma tese defensável, mas o clima que existe parece não conspirar muito favoravelmente a que os partidos, digamos, não se mobilizem contra essa tese, que, de certa forma, acaba ferindo direitos e, digamos, uma possibilidade estrutural, não é? Primeiro, que os partidos são organizados, eles têm advogados, eles têm especialistas, eles têm uma rede, que na maioria das vezes é uma rede nacional, não é? De proteção interna, não é? Financeiramente, para quem vai se lançar candidato avulso, não deve ser também bom negócio, né? O senhor até fez essa colocação, como candidatar-se sem ter dinheiro, ou um apelo popular muito forte, né? Ou se tem muito dinheiro, nos Estados Unidos, quando a gente vê aqueles que, como candidatos, têm se lançado pretendentes independentes ao cargo de presidente dos Estados Unidos, né? Ele sempre é um homem com uma condição financeira muito alta ou com uma capacidade de captação de verba, e lá a verba pode ser captada de uma forma diferente da nossa, pelo menos era assim, e houve essa alteração razoavelmente recente, mas seja do ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista estrutural,
e até seja do ponto de vista estatístico, né? O senhor confirmou aí que poucos conseguem, então, dentro de uma universalidade de pretendentes, poucos conseguem ser eleitos para os cargos aos quais almejam. Se houve já isso, eu confesso que eu não sabia, antes do Getúlio Vargas, se era possível, né, ser candidato, porque o nosso especialista aqui é o doutor Rodrigo Mesomo, né? Eu confesso que eu sei de 34 é que as mulheres passaram a ter direito ao voto, né? Muito menos que isso, mas são realmente informações muito preciosas que nos foram trazidas pelos senhores palestrantes. Eu consulto o doutor Rodrigo se gostaria de fazer um contraponto à exposição do seu colega, debatedor, doutor Henry. Se quiser, por favor, está com a palavra. Muito obrigado, desembargador. Na verdade, não um contraponto, porque eu concordo com tudo o que ele menciona. Certamente, naquela manifestação na audiência pública no Supremo Tribunal Federal, apenas para esclarecer, os partidos que se posicionaram favoráveis à candidatura independente foi o Partido Rede e o Partido Novo. Com relação às candidaturas existentes, independentes no período Vargas, isso também quero apenas agregar algumas informações. Durante todo o período imperial, durante toda a Primeira República e até o início do período Vargas, quando nós temos ali até o malcenado Estado Novo, em 1937, as candidaturas independentes, as candidaturas avulsas eram possíveis, até porque o partido político ele era uma entidade que apenas congregava pessoas para os debates políticos e a formulação de políticas públicas, mas o ato de registro das candidaturas era um ato de registro pessoal. Com o advento do Código Eleitoral de 1932, o Código Assis Brasil, que cria a justiça eleitoral, voto feminino, voto secreto, institui o sistema proporcional, esse código regula alguns detalhes da candidatura avulsa, e ainda é possível nós observarmos que a Constituinte de 1934 contou com alguns deputados eleitos de modo avulso. Portanto, fez parte de toda a nossa tradição eleitoral pré-Vargas a existência das candidaturas avulsas. Infelizmente, foi a ditadura do Estado Novo que caça essa possibilidade, e quando o retorno da democracia em 1946, lamentavelmente, a candidatura independente não é reintroduzida no sistema. O Getúlio Vargas ele nacionaliza os partidos políticos, acabando com os partidos locais, porque interessava a ele, Vargas, porque só ele conseguiria robustas estruturas nacionais. Tanto que os dois partidos por ele criados, o PTB e o PSD, dominam o arco político 46-64. E o próprio Getúlio Vargas também, ao elaborar a legislação de transição em 45, se encarrega de não colocar a candidatura independente no sistema, na legislação de 1945, para evitar qualquer outsider viesse a prejudicar os planos de retorno do próprio Getúlio Vargas, que, a bem da verdade, conseguiu o seu êxito porque ele mesmo retorna em 1950. Ainda sobre as questões que o meu querido, fraterno amigo Henry, que vem lutando comigo todos esses anos, coloca sobre os Estados Unidos. Para finalizar, então, Trump, eu quero mostrar o efeito ético sobre o sistema.
Num determinado momento da corrida presidencial, quando Trump lutava contra Hillary Clinton, do Partido Democrata, a cúpula do Partido Republicano, num dado momento, quis impor um candidato mais próximo à cúpula, mais próximo ao establishment, porque a cúpula do Partido Republicano queria impor o Jeb Bush. Pois bem, o Trump disse naquela ocasião, estamos falando da primeira eleição de Trump, o Trump disse, olha, se vocês impuserem o Jeb Bush, eu vou sair do Partido Republicano e venho independente. Diante disso, diante do temor de haver um racha no eleitorado republicano, a cúpula do Partido Republicano se retrai e permite que prevaleçam as prévias. E é por isso que a democracia norte-americana é exuberante, ou seja, porque os candidatos eles não são escolhidos em salas reclusas, em conversas de gabinete, mas sim através de prévias. E o que faz com que os partidos organizem estas prévias é justamente a pressão exógena que a candidatura independente exerce sobre o sistema, porque o candidato ele não é refém, do partido político. E aí o Partido Republicano aceitou o resultado das prévias, Trump foi eleito e o resto é história. Ou seja, vamos observar que o tema, portanto, tem uma relevante importância sistêmica, além da liberdade individual. E termino apenas lembrando que o México, até pouco tempo, não tinha candidaturas independentes, o tema lá foi judicializado, essa judicialização, tal qual a nossa, foi ganhando cada vez mais reverberação na sociedade mexicana, até que, em 2017, se não me falha a memória, houve a alteração da lei mexicana e se permitiu o ingresso dos independentes na política mexicana, já contando o México com 3 governadores independentes, e o Chile, agora nosso vizinho aqui, convocou um processo constituinte, agora, alguns meses atrás, e esse processo constituinte, quando observamos os eleitos para o processo constituinte, vamos observar que o maior número de eleitos nesse processo constituinte chileno não está afiliado a nenhum partido político. Portanto, a candidatura independente, ela oxigena o sistema e ela, na verdade, como o professor Henry colocou, melhora o sistema político. A candidatura independente ela não é contrária aos partidos. E eu brinco sempre dizendo, é como o Uber que chegou para competir no mercado. A pessoa continua podendo pegar o táxi, ela simplesmente agora tem mais uma opção, ela pode ir de Uber, ela pode ir de 99, né? Ou de outro aplicativo qualquer. Ou seja, nós ampliamos o leque de opções do eleitor e, com isso, robustecemos a democracia. Muito obrigado, desembargador. Mais uma vez, muito obrigado a todos que participaram do evento. Obrigado ao senhor, professor. Obrigado, doutor Henry. E parece que a doutora Márcia gostaria de pronunciar-se. Por favor. Está fechado? Estava aberto. Está aberto. Boa tarde a todas as pessoas que nos assistem. Boa tarde, desembargador Fábio. Quero cumprimentar o professor Rodrigo Mesomo, o professor Henry, agradecer ao Instituto pelo convite, na pessoa do Dr. Genilton. Acho que coube a mim a parte de preocupação com a candidatura avulsa. E eu, que já fui dirigente partidária, posso dizer que a candidatura avulsa não é tão simples. Entendo eu que, além da Constituição expressamente dizer que você precisa estar filiado a um partido, eu acho que começa aí a parte de que você precisa modificar a Constituição para que isso ocorra. Entendo
com todo respeito à tese do professor Rodrigo Mesomo, que é, claro, super especialista no assunto, vem debatendo candidatura avulsa já há muito tempo, desde o seu recurso no STF. Enfim, mas coube a mim dizer que a candidatura avulsa não é tão simples. Você não basta fazer uma modificação, tanto que até o próprio TSE não estava preparado para fazer essa modificação em seus sistemas. Né? A gente vai precisar de uma reformulação, a gente vai precisar rever como essa candidatura vai se dar, porque também ela não é tão simples. Eu entendo que o legislador, quando colocou que precisava o eleitor estar afiliado a um partido político, ele quis trazer aí uma experiência para o eleitor, uma experiência, uma vivência partidária, para que você possa ver quais são os partidos que existem, e aí a gente não limita, nossa legislação não limita a quantidade de partidos, nós temos uma infinidade de partidos, e você escolher um regramento desse partido, qual o partido que mais se afina com o seu entendimento político, para que você pertença a ele, já que hoje o nosso sistema eleitoral ele não dá um voto direto para o candidato, ele também tem o voto partidário, de legenda. Então, assim, concordo com o professor Henrique que vai ser muito mais difícil uma candidatura avulsa, né? E vejo a candidatura avulsa como uma preocupação, porque o eleitor simplesmente que vai lá para essa candidatura avulsa, e hoje a gente tem uma infinidade de processos de candidatos, né? Porque a candidatura acaba, mas os processos eleitorais eles permanecem, e muitos que ainda têm o suporte do partido, muitas vezes não entendem todo esse sistema de candidatura, e essa candidatura avulsa me preocupa nessa questão, enquanto advogada, porque esse eleitor que vai se candidatar fora independente, né, ele vai simplesmente ter toda uma estrutura que ele não tem partidária, toda uma vivência que ele não tem, né, dentro dos partidos e política, e de saber o que ele está fazendo com essa candidatura, a responsabilidade. E aí a gente tem um outro ponto, porque o partido, enquanto organização, ele tem uma comissão de ética, ele pode punir um eleito que não está votando ou participando da vida política dentro daquilo que ele se propôs, dentro daquele partido, do programa daquele partido. E uma candidatura avulsa, a gente não vai ter bem isso, né? A gente vai ter o executivo negociando diretamente e individualmente com cada um desses eleitos fora partido. E eu acho isso muito mais complicado, isso muito mais difícil para o nosso ordenamento. Eu acho que, para a gente pensar numa candidatura avulsa, a gente tem que pensar em toda uma reformulação do nosso sistema eleitoral, para que essa candidatura avulsa ela seja possível, viável e realmente representativa. Então, coube a mim dizer isso aqui enquanto representante, né, partidária, enquanto filiada a partido há muito mais de 10 anos, há muito mais de 15 anos, e dizer que eu me preocupo, sim, não vou dizer que eu sou totalmente contrária, porque teria que ter uma reformulação de toda uma legislação para que eu achasse viável essa candidatura. Mas eu tenho muita preocupação e muita resistência à candidatura avulsa. Obrigada pela oportunidade. Muito bem. Nossa colega deu seu recado. Diz aí, professor Rodrigo, que o partido precisa dos candidatos, de modo que, segundo ela, a base do partido, ela que é filiada a partido há muito tempo, e eu acho que quando ela entrou no partido, o presidente do partido dela já era o mesmo, hein? Sinal que é uma instituição sólida. Muito bem. O senhor gostaria de se pronunciar? Eu agradeço a observação da doutora Márcia. Aliás, faz muitos anos que não nos encontramos pessoalmente. Um forte abraço, minha querida Márcia. Certamente que existem pontos que são necessários aprimoramentos legislativos, regulamentações, mas entenda que argumentos técnicos não podem se sobrepor
a liberdade individual e a soberania popular. Ou seja, nós não estamos alinhados, veja só, nós não estamos alinhados com Canadá, Estados Unidos, França, Austrália, Japão. Nós estamos alinhados com países de pouquíssima tradição democrática e de pouquíssimo respeito à liberdade individual, porque nós estamos alinhados com Suriname, Azerbaijão, Angola, Afeganistão. São estes países que não permitem candidatos independentes. Ou seja, se as grandes nações, se as grandes democracias permitem as candidaturas independentes, por que nós aqui no Brasil, por que nós aqui no Brasil temos receio? No Brasil, nós inventamos a estranha figura de uma democracia sem povo, porque o povo não pode diretamente participar como candidatura independente. Vamos observar o caso da Índia. A Índia ela tem 1.100 partidos políticos, vou repetir, 1.100 partidos políticos, e também tem candidaturas independentes. Aliás, as candidaturas independentes foram autorizadas na Índia há 4 anos atrás. E quais são os resultados estatísticos que nós colhemos na Índia? Observou-se o quê? Na Índia, o voto também é facultativo. Com a introdução das candidaturas independentes na Índia, nós observamos um aumento do número de candidatos e nós observamos um aumento de participação dos votantes, porque a política na Índia passou a ser mais inclusiva, passou a despertar maior interesse no cidadão indiano. De modo que, é claro, teríamos que fazer alguma regulação sobre o quociente eleitoral, sobre elementos técnicos no TSE, teríamos que verificar questões ligadas a eventuais estruturas de fiscalização eleitoral, porque esse independente se submete à lei da ficha limpa, se submete à justiça eleitoral, tal qual como qualquer outro candidato, ele presta satisfação de seu mandato àqueles que o elegeram, e o espetáculo da democracia é bom por conta disso. Se ele trair o seu eleitor, e o eleitor é soberano, se ele trair o eleitor, ele não renovará o seu mandato. Portanto, me parece que empecilhos técnicos podem existir, certamente, mas se todos os países, as grandes democracias, permitem os candidatos independentes, por que nós vamos nos ater a tecnicalidades ao invés de fazermos o quê? Ao invés de privilegiarmos a liberdade individual e também privilegiarmos a representação das minorias. Volto aqui a dizer, quem defende as minorias precisa defender a candidatura independente. Porque uma minoria, por que o Brasil tem poucos membros das minorias no parlamento? Porque estas minorias não conseguem furar o bloqueio, das estruturas partidárias. E se nós tivéssemos as candidaturas independentes, certamente teríamos mais mulheres, teríamos mais negros, teríamos mais representantes da comunidade LGBT, teríamos mais deficientes físicos, conseguindo cargos, conseguindo posições no parlamento brasileiro, porque não teriam que ter passado pelo filtro dos caciques, mas sim pelo mais importante e soberano filtro, que é o voto popular. Obrigado. Obrigado, professor. Uma alegria, então, ouvi-los. Os argumentos estão aí. Com certeza, eles não esgotam o tema e eu vou convidá-los, se o quiserem, a estar participando de um outro encontro que o IMB estará promovendo no dia 17 deste mês de setembro. O tema é ineligibilidades e também há uma abordagem de candidatura avulsa que eu acho que será bem subsidiária.
Então, estarão falando o desembargador Thompson Flores, do Tribunal Regional Federal do Rio Grande do Sul, o desembargador Armínio Rosa, Tribunal Regional Eleitoral também do Rio Grande do Sul e do Tribunal de Justiça, e o desembargador Marcos Faber também estará conosco. Agradeço ao eminente professor Rodrigo Mesomo, ao eminente professor Henri, de nome difícil, né? Henri Grazio, Henri Grazinoli, isso. É que eu não estou conseguindo ler o seu nome, porque o seu nome é muito grande, e o doutor tomou um pedaço aí também. A nossa prezada convidada, a doutora Márcia Braz, né? E a doutora Ana Tereza Basílio, que teve de retirar-se para um compromisso, também o nosso presidente Rodrigo Gentil, do município de São Fidélis. Muito obrigado a todos. Eu dou a palavra agora ao doutor Genilton Castilho para fazer o encerramento do nosso encontro, proferindo as palavras que lhe parecerem oportunas neste excelente encontro, que, eu repito, nasceram da sua ideia de trazê-los para debater esse assunto que é muito importante e que foi muito bem apresentado pelos eminentes participantes. Doutor Genilton, por favor, com a palavra. Muito obrigado, desembargador Fábio Dutra, nosso presidente. Muito obrigado, doutora Ana Tereza Basílio, vice-presidente. Muito obrigado, doutor Rodrigo Gentil. Então, a OAB está presente, né? Muito obrigado, doutor Rodrigo Meson. Muito obrigado, doutor Henri. A doutora Márcia nos abrilhantou aqui com as suas ideias, com os seus fundamentos. E é isso, o debate é isso, a democracia é isso, né? E me dou por satisfeito. E obrigado ao André Maia, que está sempre aí nos acudindo. Sem ele, a gente não estaria aqui com essa beleza de live, né? E devolvo a palavra, desembargador, ao senhor, para o senhor encerrar quando melhor lhe aprouver. Agradecemos aos nossos convidados, né, presentes em um expressivo número. Todos vocês são sempre muito bem-vindos. Nós os convidamos a acessarem o site do IMB, www.imb.org.br. É sempre uma satisfação contar com a participação de todos vocês. Toda semana nós temos algum encontro, temos alguns cursos também em andamento. Vocês são sempre muito bem-vindos aos nossos encontros, aos nossos eventos. Reitero a gratidão a todos que proferiram suas palestras, que debateram, que abrilhantaram com suas presenças o nosso encontro. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus.